Olá pessoal, tudo bem? Eu o professor Roberto. Vamos para a aula de cinemática direta hoje, né? Lembrando que na aula passada a gente já estudou um pouquinho de cinemática direta através da transformação homogênea, né? A gente fez o exemplo aqui do manipulador e basicamente é esse o nosso problema aqui. Como que a gente determina, né? A posição aqui do efetuador, né? Em relação às coordenadas da base aqui, x0 e y0 aqui, tá? Então, a ideia hoje é a gente vai ver mais um método, né, de padronização de como especificar aqui os sistemas de coordenadas, né, e assim obter, né, esses parâmetros aqui de distâncias, etc, e rotações, né, para obter as matrizes de transformações homogêneas. Tá? Então, encontrar a posição da origem do sistema de coordenadas x2 e y2 aqui. Tá? Em função de θ1 e θ2, foi o exemplo que a gente fez na aula passada, a gente vai fazer ele hoje, só que usando aí o método Danavitt-Rattenberg, tá? Mas para padronizar, etc, e ver como que funciona, tá? Vamos fazer um caso 2D, para depois a gente fazer um caso aí de um robô de 6 graus de liberdade, tá? Cinemática direta, então dados, variáveis das juntas, pode ser ângulos para junta rotacional ou deslocamento para junta prismática, tá? O que a gente está procurando? Posição e orientação do efetuador. Posição XYZ, orientação, né, o rope to yaw, né, em relação ao sistema coordenado da base. Tá? Notação. Isso aqui é importante, pessoal. Temos que colocar as numerações, tá, das juntas, de 1 até n, a numeração dos elos, principalmente juntas e elos. Tá? E depois vai ficar fácil da gente obter as variáveis da junta, né, QI, né, que pode ser tanto θ, né, ou D, né, se for rotacional ou prismática. Sistema de coordenada da base, né, e sistema de coordenadas de 1 até n, né, e as matrizes de transformação homogêneas depois que a gente obter os diversos parâmetros aí, os 4 parâmetros de Danavitt-Rattenberg, né, para cada L junta, né, fica simples de obter a matriz de transformação homogênea aí, né. Então, a matriz de transformação homogênea entre o sistema de coordenadas da base e do efetuador, né? Se for um sistema de coordenadas n, no caso de uma garra, a gente especifica esses vetores aqui, né? O Zn, né, como approaching, o yn igual a s igual sliding, deslocamento, né? E o n normal entre os dois eixos, tá? Então, esses são os nomes desses vetores, no caso específico aí, se for uma garra, etc, tá? E aqui nós temos o D, que é o nosso vetor de deslocamento aqui de 0 até n, tá? Então, lembrando, pessoal, a mesma coisa, só que geralmente, se for um manipulador robótico, né, esses vetores aqui têm esses nomes aqui. E aqui, pessoal, é a nossa matriz de rotação, tá? Então, isso aqui faz parte da nossa matriz de rotação aqui. Muito bem, tá? Então, a representação de Danavitt-Rattenberg, né? O que é a representação de Danavitt-Rattenberg? A gente vai numerar aí as juntas e os elos, né? E depois a gente vai especificar formas de acoplamento desses sistemas de coordenadas aqui, o Z, o X, né? E depois encontrando o Y, né? Ao longo das juntas, né? E dos elos aqui, porque daí as matrizes de transformação homogênea vão ficar em cima de 4 parâmetros. Do A, né? Então, deslocamento no eixo X, né? O D, um deslocamento sobre o eixo Z, né? E os ângulos tetas em relação a uma rotação em torno de Z e alfa em torno de X, né? Então, são esses 4 parâmetros, a gente consegue simplificar a modelagem em torno desses 4 parâmetros. Sempre são esses 4 parâmetros aí, tá? Então, vai facilitar aí a nossa a definição do sistema de coordenadas aí, de forma que até diminua, né, o número de parâmetros que a gente tenha que calcular, né, entre um L e o outro, um sistema de coordenadas e o outro aí, tá? Então essa é a ideia aí da representação de Danavitt-Rattenberg, tá? Então, para fazer a representação de Danavitt-Rattenberg, a gente tem um algoritmo, né, que a gente utiliza, tá? Então é isso mesmo que vocês vão ter que fazer, definir os elos e as juntas e lá no nosso esquemático do manipulador, depois é seguir esse algoritmo aqui, tá? Então, ó, por exemplo, aqui defina o eixo ZI, que pode ser Z1, Z2, Z3, Z4, né? Ao longo do eixo da junta I mais 1, tá? Então, ZI, né, ficou ao longo do eixo da junta I mais 1, tá?
O Zn aqui é um caso especial, é definido na direção do eixo Zn-1 se a junta N é rotacional. Então, tem alguns casos específicos aí. Defina O0 no eixo Z0 e X0 convenientemente, tá? Então, aqui é o caso mais livre aqui que a gente vai definir de uma forma conveniente aí, tá? E depois a gente vai ter para I igual a 1 até N menos 1, a gente vai ficar definindo ZI e XI aqui de forma que respeite, né, o que está aqui no algoritmo. Tá? ON convenientemente ao longo do eixo ZN, no centro da garra, e XN normal ao eixo ZN menos 1. Tá? Então XN aqui tem que ficar nesse padrão aqui, a relação normal do eixo ZN menos 1. Escolha YI, né, para completar a regra da mão direita. Então todos os Y são aqui de forma a completar a regra da mão direita, já que a gente já especificou Z e X, ok? Muito bem, uma vez que a gente obteve, já posicionou o sistema de coordenadas, né? O que a gente tem que fazer agora, pessoal? A gente vai obter a tabela de parâmetros dos elos. Então, elo 1, 2, 3, 4, 5, né, 6, sei lá. UAI, DI, alfa I, tetão. Tá? Então, a gente vai especificar os elos e vai obter para o elo 1. Qual que é o valor de A1, de D1, alfa 1 e teta 1, tá? Dependendo aqui do que for, né? Por exemplo, se D for prismática, ela vira uma variável, né? Se teta for uma junta rotativa, ela vira uma variável também teta 1, tá? Em vez de ser uma medida de um ângulo fixo ou uma distância fixa, tá? Por exemplo, aqui, AI, né? É a distância ao longo do XI, né? A intersecção dos eixos XI e ZI menos 1 até a origem OI, né? Então, é o que a gente vê aqui, ó, né? A distância, né, de ZI menos 1, intersecção aqui, ó, com ZI menos 1 com XI, né, até OI, né? Então, essa distância é a E, tá? Mesma forma semelhante aqui a gente vai fazer com os ângulos, θ I, por exemplo, né? O ângulo entre XI menos 1 e XI, medido em torno de ZI menos 1, tá? Sempre importante saber qual eixo é em torno, né? Θ1 é variável se a junta I é rotativa. Tá? Então, é em torno de ZI menos 1, ó, o θ1 aqui, né? De XI menos 1 até XI. Tá? Então, ele já fez aqui, ó, as projeções. Então, de XI menos 1 até XI. Ângulo θI. Esse ângulo vai ser positivo ou negativo, pessoal? Então, tem que seguir a regra da mão direita. Então, se a gente colocar a mão direita, o dedão aqui, ó, né? Vai perceber que a rotação é nesse sentido aqui, então esse ângulo é positivo, tá? Só para vocês saberem, então θ1 positivo nesse sentido aqui. Ok, pessoal? Então é sempre importante verificar qual que é o sinal do ângulo aqui, que isso muda bastante coisa, tá? Muito bem, então uma vez obtido aqui a tabela, né, completa aqui, a gente pode calcular as matrizes de transformação homogênea aqui, através dessa matriz aqui genérica, né? Então, a transformação de 0 para 1, de 1 para 2, etc., vai ficar em torno dos parâmetros elos, né, I e da junta I, ok? A gente consegue obter de todo mundo. Muito bem, pessoal. Vamos tentar fazer esse exemplo aqui. Tá? Vou pedir para vocês ficarem aí com outro slide do PDF, né, nessa página, nessa aqui também, né, e no do algoritmo, tá, enquanto a gente resolve, para facilitar aqui a nossa visualização. E vamos lá, tá? Primeira coisa que eu tinha falado é a gente numerar, né, os elos. Aqui a gente pode adotar as juntas, né? A gente tem duas juntas aqui, né, 1 e 2. Então vamos colocar n igual a 2 aqui. É melhor colocar n igual a 2. Então vamos numerar as nossas juntas aqui, ó, junta 1 e aqui a junta tá 2, ok? Os elos, então a gente tem o elo 0 aqui, ó, elo 1. Por que eu estou numerando, pessoal? Esse é um exemplo mais simples aqui, mas fica mais fácil depois para a gente obter os parâmetros, tá? Mas fazendo um caso mais simples aqui de 2D, né, de 2 graus
liberdade aqui, mas fiquem com essa ideia aí de que pode ser vai facilitar muito para um robô de 6 graus de liberdade depois, tá? Lógico que a gente fez super simples, né, na aula passada, mas é mais para ajudar a gente, né? As variáveis das juntas aqui, né? O Q1 aqui, ó, igual a θ1, né? Já foi feito aqui. Q2 igual a θ2, tá? Na verdade, eu estou refazendo aqui e verificando se o sistema de coordenada está ok, tá? Bom, de início, pessoal, basicamente é isso aqui, né? Que a gente precisa fazer, tá? Aí a gente vai pro algoritmo lá da representação de Dennevit-Rothenberg. Vamos dar uma pensada aqui se o posicionamento aqui está adequado, tá? Então defina o eixo ZI, né? Ou Z1, no caso aqui, ao longo do eixo da junta I mais 1. Então Z1, então é aqui saindo, né? Então tem Z1 fica aqui. Então tá ok, né? O eixo Zn é definido na direção do eixo Zn menos 1 se a junta N é rotacional. Então aqui, ó, qual que é o Zn, né? Zn é Z2 aqui. Então Zn, o Z2 está ok também aqui, ó. Z2 aqui, né? Na direção de Z1, né? Se a junta N é rotacional, né? Isso é uma junta rotacional aqui também, né? Poderia considerar aqui. Isso, a junta N, né? Isso, a junta N, a junta 2 é rotacional. Ok. Muito bem. Defina o zero no eixo Z0, tá? Convenientemente. Então, o Z0 pode ser aqui, né? Nesse sentido, porque o Z1 está ali também, poderia pensar assim, né? E o X0 aqui de forma conveniente. Aqui. Feito isso, né? Então, passamos para dessa etapa aqui. Agora vamos entrar no algoritmo, né? Para I igual a 1, né? Até N menos 1, tá? Então, só 1 aqui, né? Que a gente vai fazer, né? Então, posicionar a origem O1, onde a normal comum de Z1, né? E Z0, Z1 e Z0 intersecta Z1, né? Então, o normal comum entre Z1 e Z0, né? Então, o normal seria qualquer coisa nesse sentido, né? O normal comum é aqui, né? Então, onde intersecta Z1, né? Que seria aqui, então O1 está aqui, né? Muito bem. Defina x1 ao longo da normal comum de Z0 e Z1, tá? Isso que de vez em quando confunde, tá, pessoal? Até antes aqui um pouco eu estava me confundindo aqui qual era a normal comum, mas é isso mesmo, né? Então o eixo está saindo aqui, né? Da tela, né? Os dois. Então a normal comum é aqui, né? Defina x1 ao longo da normal comum a Z1 e Z0 com direção da junta 1. Da junta 1 para a junta 2, né? Com a junta da junta 1 para a junta 3. Defina x1, né? Ao longo da normal comum de Z1 e Z0, então aqui, com direção da junta 1 para da junta 1, a junta 1 aqui, desculpa, para a junta 2, né? Então é isso mesmo, né? Com a direção aqui. Então ao longo dela, né, com essa direção aqui. Isso aí. Então tá correto, né? Então se a gente verifica aí se é isso mesmo. Então a junta 1 está aqui, a junta 2, nós já estávamos me confundindo aqui, que a junta 2 seria aqui, tá, pessoal? Então prestem atenção nisso, tá? Para não confundir. Muito bem, então x1 tá certinho, né? Então defina ON convenientemente ao longo do eixo ZN. Então ZN é Z2 aqui. Então qual que é a posição, né? Poderia ser várias posições, mas convenientemente, né, pode ser aqui no nível anterior aí, né?
na altura anterior aqui, tá? Então, ON aqui também, que é o O2, né? Pode estar aqui. E escolha Y, né? Ele fala aqui YI, né? Então seria Y0, tudo perpendicular. A gente já definiu Z0, X0, então Y0, né? Y1, Y2, sempre seguindo a regra da mão direita. Pessoal, eu fiz aqui mais para vocês entenderem mais ou menos qual é a ideia. Lógico que de vez em quando a gente confunde, então tem que ler de novo e tentar entender o que está pedindo, tá? E aí vocês vão definindo e conferindo, tá? Mais ou menos essa ideia aí. Tá? E aí, pessoal, o que a gente tem que fazer aqui na sequência, tá? A gente vai ter que preencher a tabela de parâmetros de Danavitt-Rattenberg aqui, tá? Então, como que a gente vai fazer isso aqui, tá? Deixa eu clicar aqui de novo. Vai ficar aqui com os rabiscados. Eu ainda acho que eu vou manter eles aqui, mas para facilitar um pouquinho, tá? A nossa... Ou eu tento montar aqui. Vamos tentar montar aqui em cima a tabela, tá? Eu acho que fica mais fácil aqui do que a gente olhar no próximo slide ali, tá? Então, a tabela, conforme está escrito lá, né, é a tabela dos parâmetros dos elos. Então, o que a gente vai colocar aqui, né? Vai definir aqui qual que é o elo, tá? E aqui vai ter os parâmetros, né? AI, DI, alfa I e teta I, tá? Então, para o elo 1 e para o elo 2, tá? Para o elo 1 e para o elo 2 aí, tá? Então, para o elo 1, a gente vai fazer o A1. Quem que é A1, né? A1 é a distância, ó, leiam lá no algoritmo, né? A1 é a distância ao longo de x e ao longo de x1, então A1 é a distância ao longo de x1, então ao longo de x1, tá? Da intersecção dos eixos x1 e z0, tá? Então daqui até a origem O1, tá? Então essa distância aqui, então é o próprio valor aqui no caso, né? É o próprio valor A1 aqui, tá? Então tá certo. A1. Quem é D1? Né? D1 é a distância ao longo de Z0, ó, ao longo de Z0 de O0, né? De O0 até a intersecção de X1, né? E Z0, tá? E Z0. Então, a distância ao longo disso aqui até isso aqui. Então está no mesmo nível, pessoal. Então vai ser, perceba que não tem distância nenhuma, a distância é zero, tá? Porque está no mesmo nível, já que é ao longo de Z0 aqui. Tá? Então é zero. Alfa 1. Alfa 1. O ângulo entre Z0 e Z1, né? Medido em torno de x1 aqui. Também é zero, né? E aqui, ó, então é zero. Vou apagar aqui, fazer mais bonitinho aqui. Então aqui é zero. E θ1, o ângulo entre x0 e x1, tá? Então x0 e x1, medido em torno de z0. Então medido em torno de z0, né? θ1 é variável, se juntar i é rotativo. Então juntar i é rotativo, então aqui é variável θ1. Aqui seria uma medida, tá, pessoal? Tá? Mas aqui já é variável aí. A gente pode até pôr um asterístico aqui, indicando que é uma variável, só para vocês saberem quando é variável e quando não é, tá? Muito bem. Então a gente já fez o elo 1, tá? Então o elo 1, pronto. Vamos fazer o elo 2 aqui, né? Quem que é o elo 2 então? Elo 2, quem é A2? A2 é a distância, olha aqui, vamos lá de novo. A2 é a distância ao longo de A2 é a distância ao longo de x2, x2 está aqui, né? Da intersecção de x2 com Z1
até O2. Então, é a própria medida 2 aqui, tá, pessoal? A própria medida 2. Então, vocês vão ter que ficar repetindo isso aqui, né? E preenchendo a tabela, tá, pessoal? Quem que é D1? A distância ao longo de Z1, né? O1 aqui, até a intersecção de X1, né? X2 aqui no caso, né? Que é X2. E Z1, né? Que é Z-1, né? Então, perceba que é 0, né? Alfa aqui também vai dar 0, né? De Z1 e Z2, né? Medindo em torno de X2. Não tem ângulo nenhum, então os dois estão aqui paralelos, né? Então não há ângulo nenhum. Então se um tivesse mais rotacionado aí a gente teria um ângulo, mas aqui também é 0. E a variável aqui, ó, o θ2 é o ângulo entre x1 e x2, x1 e x2, em torno de z1, né? Em torno de z1. Então esse ângulo aqui, ó, que é o próprio θ2 aqui que está representado. Pessoal, então essa é a matriz, essa é a tabela, né? Aqui, tá? Já está aqui no próximo slide aqui, ó, a gente já tem ela. E aí depois é só utilizar essa matriz aqui, a 1. Eu vou limpar a tela aqui para não atrapalhar, né? Uma vez que a gente já preencheu, vou apagar a tela aqui porque daí fica mais simples, né? Então, utilizar essa matriz aqui, e aí onde for 0, né, vai ficar seno de 0, ou vai zerar ou vai virar 1 aqui, né? Se for cosseno, né? E aí a gente obtém aqui de 0 para 1, né? Com esses parâmetros, né? E de 1 para 2 com esses parâmetros aqui, tá? Então aquela matriz se torna essas duas aqui. Tentem fazer e verifique se é isso mesmo aí, tá, pessoal? Muito bem. E aí a matriz de transformação homogênea T02, né? A multiplicação de H01, H12, tá? Fica dessa forma aqui, ó, né? Perceba que aqui foi utilizada aquelas relações trigonométricas, né? A gente já tinha usado lá na aula passada. Então, C12 é o que? Cosseno 1, cosseno 2, menos seno 1, seno 2. Tá? E seno 1, seno de θ1 mais θ2 é igual a seno 1 cosseno 2 mais seno de 2 vezes cosseno 1. Tá? Lembra daquela simplificação? Por isso foi dessa forma aqui. Tá? A gente fez até simbólico e tal, né? Então, essa é a forma de fazer aqui, né? E dx dy é justamente isso aqui. Tá? Orientação final, né? A orientação final seria θ1 mais θ2 aí. Ok? Muito bem, pessoal. Essa seria o caso aí. Bom, deixa eu só ver aqui. Bom, finalizando aí. Então, no espaço das juntas, a gente tem essa definição aqui é interessante, espaço das juntas, né? Então são as variáveis, né? Esses deslocamentos aqui das juntas, né? Então que QI aqui pode ser tanto junta rotacional ou prismática. O espaço das posições e orientações, né? Então a gente vai fazer para frente planejamento, trajetória no espaço das juntas e no espaço das posições e orientações, tá? Então, esse aqui é lá da posição final, dx, dy, dz, né? E φ, θ, psi, né? Então, a gente pode fazer o planejamento aqui. E o que é a cinemática direta, né? Essa função, né, de x, né, do espaço das posições, é uma função, né, em relação a juntas, né? A juntas aqui. Então, esse é o nosso problema de cinemática direta aí resolvido, tá? Bom, pessoal, no próximo vídeo a gente faz essa mesma coisa que a gente fez agora, só que para o exemplo do Stanford, tá? Pessoal, obrigado, até mais.